Bom dia, estamos de volta com uma conversa sobre direito, tecnologia e diria mesmo muitos outros temas, com o advogado Nuno da Silva Vieira, sócio da Antas da Cunha S.A. Nuno estava a falar da importância neste caso, das sociedades de advogados que são sediadas fora dos grandes centros políticos, de comunicarem bem. As novas tecnologias podem permitir quebrar essas barreiras geográficas e aproximar dos centros de decisão e, de certa forma, equilibrar um bocadinho mais o jogo? Sem dúvida. As novas tecnologias são uma ferramenta por excelência na quarta revolução industrial. São as novas tecnologias que estão hoje a fazer crescer as startups, estão hoje a fazer crescer os negócios das pessoas e são hoje as maiores responsáveis pela nossa economia, seja ela a economia local, a pequena economia, como a grande economia. Os escritórios de advogados têm que entender que estas novas tecnologias são um dos percursos que cada um tem que fazer enquanto profissional e cada entidade tem que fazer também enquanto sociedade de advogados. Aqui eu entro num tema que é bastante complexo, mas veja-se aquilo que o Facebook está a fazer, por exemplo, com a ideia e com a marca Meta, a criação de metaversos, a criação de espaços virtuais onde as pessoas vão conviver. E quando nós começamos a falar destes temas, olhamos para a nossa sociedade e percebemos que a sociedade começa a ficar analfabeta de forma digital. Olhamos para os profissionais, começam eles próprios também a ficar um pouco analfabetos, porque não reconhecem estes ecossistemas. Quando falamos de algoritmos autónomos descentralizados. Sim, temos um mundo a avançar no sentido dos metaversos e temos o sistema de justiça a funcionar como no século XIX, em algumas áreas. Era esta a imagem que eu queria trazer. Se nós olharmos para o advogado médio no século XV, é um advogado diferente do advogado de hoje. Mas se olharmos para aquilo que era a narrativa e para aquilo que era a forma de fazer justiça no século XV e no século XXI, é muito parecido. Mas há aqui, há também preocupações a ter em conta, muitas vezes esse conservadorismo também se deve à necessidade de preservar direitos essenciais e princípios deontológicos da profissão. Como é que podemos conciliar as duas coisas? Ou seja, a inovação tecnológica e, por outro lado, princípios como a confidencialidade, como a independência do advogado, por exemplo? Com conhecimento, com formação, com educação, eu considero que as tecnologias emergentes podem ser muito vantajosas para a proteção dos direitos das pessoas. Eu considero-me um advogado humanista, progressista, e vejo na tecnologia uma fonte enorme de poder para cada um de nós. Vamos ao exemplo da semana passada, que tem a ver com a Inglaterra e com uma comissão legislativa inglesa que aprovou o smart contract, portanto, baseado em tecnologia blockchain, aprovou o smart contract como mecanismo a usar, mecanismo jurídico a usar e a ser admitido pelos tribunais. Agora, para quem nos está a ouvir, o smart contract corrija-me se eu disser aqui algum disparate, mas o smart contract por exemplo, um cidadão vende um carro ou um imóvel e todo o contrato é feito de forma digital e em que auto-executa-se, ou seja, se o cidadão em causa deixa de pagar a casa, deixa de pagar o carro, automaticamente é ativada uma execução daquele bem e é retirada a sua posse. Ou seja, isto para recorrer aqui a uma figura alegórica, ou nem por isso, o cidadão vai a conduzir o carro e a certa altura auto-executa-se o smart contract e o carro deixa de andar. Se terminar ali o aluguer, portanto, deixa de andar. É o tipo de situação que estamos a falar. Isto agilizaria imenso todos os processos de execução, há um conjunto de procedimentos que iam ser mais simples. Sem dúvida. E o smart contract há vários anos que existe enquanto figura teórica, mas também já testado. E o smart contract tem sido muitas vezes criticado por ele próprio pôr em causa o RGPD. Isso é uma falácia total. Só pode dizer isto quem não conhece os fundamentos da tecnologia blockchain, por exemplo. Mas mais, ainda há 2 anos eu participava em conferências aqui em Portugal, em universidades,
onde este tema era tratado, e todo este tema era tratado de uma forma completamente obscura, como se os tribunais nunca pudessem vir a aceitar algoritmos autoexecutáveis como forma de contrato. Exatamente. Em Inglaterra passaram a aceitar. E agora dizem, pois, mas o modelo anglo-saxónico é mais favorável ao smart contract do que o modelo ocidental, o modelo português, o modelo francês, o modelo continental europeu. Mais uma falácia. Porque quando nós falamos do direito de propriedade, que é um dos direitos muito em voga quando se fala de smart contract, quando nós falamos de direito de propriedade no mundo anglo-saxónico, a diversidade de tratamento do direito de propriedade é enorme. Em Inglaterra, ninguém pode dizer que é dono de uma propriedade, de uma terra, de uma casa, porque, em última instância, a propriedade pertence à coroa. Nos Estados Unidos, que é também um país de modelo anglo-saxónico, a propriedade é totalmente diferente. A propriedade é completamente liberal, a propriedade é algo do fruto do trabalho das pessoas, é algo que tem que ser preservado na esfera das pessoas e, portanto, se nós convivermos com falácias, se nós não aprofundarmos e se nós tomarmos as nossas decisões quando analisamos as coisas pela rama, nós não vamos encontrar Mas esse é também um problema da digitalização. Estamos cada vez mais num mundo onde as pessoas consomem fragmentos de informação e muitas vezes esses fragmentos de informação têm fontes duvidosas e fake news e vêm até de estratégias deliberadas de desinformação. Como é que uma sociedade democrática pode proteger-se desse tipo de ameaças e agora pensando no caso concreto da justiça, porque a preocupação é essa. Como é que se faz este salto tecnológico preservando, por exemplo, no caso dos smart contracts, como é que se preservam os direitos dos cidadãos, por exemplo, o contrato auto-executa-se, mas se calhar podia haver algum motivo atendível para aquele cidadão poder impugnar essa auto-execução. Como é que se protegem os cidadãos nesses contextos? E também na questão dos dados e outros. Nós temos que nos proteger uns aos outros. Os advogados têm por missão estar ao lado dos clientes para proteger, mas temos que ser todos nós a experimentar as melhores formas de proteção. Se a Justiça quiser admitir smart contracts, então vai com certeza admitir uma tecnologia que ela própria permite por si só melhorar a defesa dos direitos das pessoas. Mas temos que ter vontade, temos que pensar, temos que construir. Um smart contract, quando é auto-executado, um smart contract é, na realidade, o cumprimento de um conjunto de vontades estabelecidas pelas partes anteriormente. Portanto, o contrato não será muito inteligente se na sua criação houve falhas e se a vontade das partes não foi bem interpretada. Portanto, ou seja, obriga a um cuidado muito maior na fase inicial. Então, os advogados têm que ter uma consciência desta multidisciplinaridade. Os advogados têm que ter a consciência de que acabou o tempo da reação. O advogado tem que ser capaz de saber prever, deixar um nível alto de indefinição para que lá à frente possa haver proteção das partes, e os tribunais têm que saber interpretar também a vontade das partes num algoritmo. Mas o ponto fundamental não é na nossa relação direta com os smart contracts. É na relação direta com o direito comparado, na relação direta com a globalização, na relação direta com as múltiplas formas e sistemas de fazer justiça. Porque, veja, se um inglês interpretar um contrato feito por um português, ele não vai conseguir interpretar, porque em Portugal vigora uma teoria contratual muito minimalista. Nós colocamos poucas cláusulas porque há um direito material que vai proteger lá à frente naquilo que não está no contrato. Eles fazem ao contrário. E daí serem mais fácil implementar os smart contracts lá. Exatamente, porque tudo que não está no contrato no mundo anglo-saxónico não está em mais lado nenhum. Portanto, não é a jurisprudência nem a lei que vai corrigir. Por isso aqui é ao contrário. Aqui é uma margem muito maior de interpretação e potenciadora de conflitos, mais à frente. Exatamente. Então, o que é que nos falta? Falta educação. Hoje em dia, as universidades não podem ensinar só direito internacional privado. As universidades têm que ensinar direito comparado desde o primeiro ano, porque a forma como nós vamos interagir nos ecossistemas que estão a ser criados, nos múltiplos ecossistemas, vai instar os advogados
a ter que saber responder às necessidades dos seus clientes em múltiplos ecossistemas, em múltiplos metaversos. Vamos já voltar a esse tema após um breve intervalo.